O texto de Romanos capítulo 6, versículo 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos entender aqui o que Paulo está falando quando ele diz que o salário é um pagamento, é uma retribuição. Mas aqui no contexto nós entendemos que salário é de fato uma sentença estabelecida pelo justo juiz para ser aplicada sobre aqueles que cometem pecado. É uma sentença, é de fato uma punição merecida e estabelecida por lei para aquele que comete o pecado. O problema é que nós não entendemos bem o que é pecado. Nós não nos apercebemos da gravidade, da magnitude e do quanto o pecado realmente é terrível, é nocivo. Quando Deus deu uma ordem para Adão que ele não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava exercendo um direito legítimo de soberano sobre a vida de Adão. Mas quando Adão decidiu comer aquele fruto, sendo influenciado pela sua mulher, que havia sido enganada, seduzida e enganada pela serpente, mas de qualquer maneira ele acaba usurpando de Deus o direito do governo. Deus havia dado uma ordem, um direcionamento, e exatamente como soberano, por direito de criação, ele tinha essa prerrogativa e poderia, de fato, exercer governo, até porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E naquele momento Deus então estabelece um parâmetro que deveria ser observado por Adão, mas infelizmente o homem usurpa o direito legítimo de Deus de exercer o seu governo soberano. E o homem então assume como que estivesse assumindo aquele direito, usurpando de Deus aquela prerrogativa para si mesmo. Ele se insurge, portanto, contra Deus. E o pecado, então, é muito mais grave do que apenas comportamentos errados, mas é uma atitude de desconsiderar a soberania daquele que é digno de ser honrado e de ser obedecido. Portanto, o homem, quando peca, ele assume o controle da sua própria vida. Na prática, é como se ele estivesse dizendo: Deus, afasta um pouco, sai da minha vida, daqui para frente eu assumo o controle, eu sou o dono do meu nariz, eu sei o que eu estou fazendo e eu não quero que o Senhor tenha parte com a minha vida. É exatamente isso na prática, o que nós seres humanos fazemos quando usurpamos de Deus o direito legítimo que Ele tem de exercer governo sobre a nossa vida. Quando nós tiramos Deus da nossa vida e passamos a exercer sobre nós mesmos essa prerrogativa que de fato não é nossa, mas que nós tiramos de Deus no que diz respeito à nossa própria realidade. Então, a sentença que deve vir sobre aquele que usurpa esse direito de Deus e, portanto, por usurpar esse direito de Deus, ele ofende Deus, ele afronta Deus, ele se insurge contra Deus. A pessoa que assumir o trono da sua própria vida, e para aquele que se insurge contra Deus, existe uma sentença. Ninguém seria maluco para usurpar, por exemplo, o direito legítimo de um presidente de alguma república democrática em algum país. Ninguém seria tolo para tentar usurpar o direito soberano de um rei de exercer governo na sua nação.
ele iria ficar em graves apuros. Agora imagine a pessoa querendo usurpar esse direito de Deus e não considerar realmente a dignidade de Deus e o direito que ele tem por criação e por redenção em Cristo Jesus, de exercer esse governo sobre as nossas vidas. Portanto, a sentença para aquele que se insurge e que usurpa esse direito de Deus é realmente a morte. Mas o que é a morte? Para entendermos o que é a morte, nós precisamos discernir o que é vida. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é a vida. E uma pessoa que se aparta de Deus, ele então passa a experimentar uma realidade de morte, porque ele apartou-se daquele que é a vida. Deus, ele não apenas tem vida, Deus é a vida. E uma pessoa que se aparta de Deus, então ele experimenta uma realidade de morte. E quando essa pessoa ela morre fisicamente, o que é que acontece? Ela vai para a dimensão espiritual e assim como aqui na terra ela apartou-se de Deus voluntariamente, na realidade nova que ela vai experimentar no mundo espiritual, ela vai continuar apartada de Deus por decisão, por escolha própria. Então, nós entendemos que a sentença que vem, a justa sentença que vem sobre aquele que usurpa o direito soberano de Deus de governo, é exatamente esse apartamento de Deus. E a pessoa que se aparta agora, ela morrendo nessa condição, sem se reconciliar com Deus, por meio de Cristo Jesus, ela então vai incorrer numa situação de um futuro eterno, apartada de Deus. E ela então, nessa condição, o que é que lhe resta? O que lhe resta é uma realidade de angústia, é uma realidade de tristeza, é uma sensação extrema de mal-estar, de desespero, exatamente porque aquela realidade para a qual ela vai estar indo e que ela vai estar experimentando é uma realidade onde existe a absoluta ausência de Deus. A absoluta ausência de Deus. E se Deus é amor, em um lugar, vamos usar esse termo, em um lugar onde Deus não está, lá não vai ter amor nenhum nível de amor. Deus é alegria. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria. E um lugar onde se estabelece a absoluta ausência de Deus, então teremos a absoluta ausência de alegria. A Bíblia diz que Deus é a nossa paz. Uma vez que a pessoa está numa dimensão, numa situação em que estabelece-se a absoluta ausência de Deus, portanto, vai haver a absoluta ausência de paz. E a situação é tão desesperadora que os textos bíblicos, eles para efeito de compreensão, fazem uma comparação, uma analogia, dizendo que o homem será lançado como que num lago de fogo e enxofre. O próprio Jesus utiliza essas expressões. É claro que no mundo espiritual não existe lago de fogo e de enxofre, que são, digamos assim, elementos próprios da nossa realidade física. Mas a situação desesperadora que as pessoas que estarão apartadas de Deus, é uma situação tal que é como se, no caso aqui do natural, a pessoa estivesse experimentando uma realidade em que ela está sendo queimada com fogo.
e enxofre. É uma realidade desesperadora por conta da absoluta ausência de Deus. Quando uma pessoa ela vive com Deus, ela vai viver em paz, ela vai experimentar amor, ela vai ter alegria, ela vai experimentar bondade, ela vai experimentar um grande prazer, um grande gozo no seu interior, exatamente porque Deus é a fonte da vida, Ele é a vida. Mas uma pessoa que se aparta eternamente de Deus, ela vai estar numa situação em que aquilo que Deus é e que transborda de Deus para as nossas vidas, ela nunca mais vai poder experimentar. E vai estar nesta condição pela eternidade. E isso aí é o inferno. A plena distância e absoluto apartamento de Deus. A pessoa estar numa condição totalmente apartada de Deus. Será desesperador. Agora, enquanto estivermos nessa carne, nós não vamos entender essa realidade. É por isso que o próprio Jesus falou que é o Espírito Santo que nos traz o entendimento e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o ser humano por si só, ele não compreende essas realidades. E nós esperamos que nós possamos continuar crendo em Deus, que nós possamos crer no Senhor. Aqueles que não creem possam se arrepender dos seus pecados enquanto há tempo, porque viver apartado de Deus aqui já é terrível. Se a pessoa não encontrar o caminho de reconciliação em Cristo Jesus e ela morrer e ser destinada a uma eternidade apartada de Deus, é desastroso, desesperador e será tarde demais. E o que é o céu? O céu é a plena presença de Deus. O que é o inferno? É a absoluta ausência de Deus. Que Deus nos conceda a graça de voltar os nossos corações para a pessoa de Deus. O céu não é um lugar, o céu é uma pessoa. Nós queremos uma pessoa, não um lugar bom. Nós queremos uma pessoa que é boa, que é Deus. Ele é a manifestação da presença dele, é de fato a experiência de viver o céu. E a absoluta ausência dele é a experiência de viver um verdadeiro tormento eterno. Que Deus nos livre disso, que nós possamos viver em Cristo Jesus, porque o salário, a sentença para aquele que usurpa o direito de governo de Deus é o apartamento eterno da presença dele. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna, é a vida com Ele, é a vida dele fluindo em nós, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós possamos andar com Deus e cheios de Deus na terra, e assim andaremos com Ele pela eternidade. Em Cristo Jesus. Amém.